Oi, pessoal. Eu sou Andréia Nascimento Carmo, sou professora na SEDUC, no Tocantins, e sou doutoranda pela Universidade Federal do Norte do Tocantins. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Gestos de Leitura de Arquivo, Autoria e Silenciamento no Livro Didático de Língua Portuguesa. Vamos lá. Neste trabalho, propomos-nos a apresentar uma amostragem da seção analítica da nossa pesquisa de doutorado ainda em andamento, que vem sendo realizada no PPGL UFNT, campus de Araguaína. Nessa circunscrição, abordamos questões concernentes ao apagamento de recortes de um texto oriundo de uma prática discursiva primeira, formação discursiva jornalística, reportagem, e está reacomodado no âmbito do livro didático de língua portuguesa do ensino médio, tendo em vista a questão da autoria, de modo a considerar suas implicações para a produção do arquivo constitutivo desse livro. Partimos da compreensão de que, na posição sujeito, a reformulação do dizer se inscreve, inicialmente, em uma forma de silenciamento, o silêncio constitutivo. Na medida em que o sujeito é interpelado ideologicamente, ele toma partido por certos enunciados em detrimento de outros, isto é, ao dizer, o sujeito deixa de dizer, né? Isso já foi preconizado por Emile Orlandi. Desse modo, o sujeito, na posição discursiva função autor, é responsabilizado pelo que diz, isto é, pelo que ele reformula. A partir dessa compreensão, sublinhamos que nas organizações sociais, há as instituições de poder designadas por Althusser como aparelhos ideológicos do Estado, que regulam em seu interior o modo de estabelecimento dos sentidos. Nessas condições, compreendemos que há outro silenciamento atravessando a função autor no âmbito da produção do arquivo do livro didático. É o silêncio local, também preconizado por Orlandi. Em outras palavras, trata-se da censura. Nós estamos referindo ao silenciamento de sentidos possíveis em dada formação discursiva, mas que, pela relação de forças, não é permitido em outra. Esse atravessamento é heterogêneo. Em se tratando do livro didático, são muitos os interlocutores. Em uma visão ampla, podemos destacar o Estado, a família, a escola, as editoras, os movimentos sociais. Assim, no processo de produção do arquivo do livro didático, há uma projeção antecipada dos seus interlocutores. Bom, nosso objetivo com esse trabalho é demonstrar uma evidência da nossa análise, ainda em construção, com o intuito de trazer à discussão o que estamos propondo em nossa tese. A nossa pesquisa está ancorada teórico e metodologicamente na análise de discurso pichetiana. Dessa maneira, sustentamos as nossas considerações em um jogo entre descrição e interpretação. Para a constituição do corpus analítico deste trabalho, nós estamos considerando uma sequência discursiva oriunda de um recorte discursivo a partir de uma reportagem que versa sobre discursividades que tematizam o estupro em sua prática discursiva primeira na revista Superinteressante. Em nossa pré-análise, também observamos a reportagem em uma segunda prática discursiva, no livro destinado à segunda série do ensino médio, Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso. É um livro de William Cereja, Carolina Dias Viana e Cristiane Damian, avaliado e aprovado pelo PNLD 2018. Em nossa primeira leitura, foi prontamente possível verificar que a reportagem intitulada Como Silenciamos o Estupro, quando mostrada no livro didático, apresenta 2 recortes apagados de parte do texto integral, divulgado em versão online pela revista Superinteressante no ano 2015. Neste trabalho, especificamente, permaneceremos com um dos 9 parágrafos excluídos do primeiro recorte suprimido, intitulado O Estupro do Poder. Neste tópico, relatam-se casos de estupro em que os acusados são figuras que possuem visibilidade no meio social e, a partir daí, os casos são negligenciados, né? Escândalos envolvendo a ONU, igrejas, autoridades policiais, celebridades, são camuflados e lançados à culpa das vítimas. Vejamos, então, a sequência discursiva. É difícil achar no mundo uma grande instituição que não tenha varrido para debaixo do tapete algum caso de estupro. Exércitos, empresas, famílias, universidades e igrejas acobertam estupros rotineiramente.
A Igreja Católica foi apenas a mais famosa organização religiosa a fazer isso quando bispos e padres foram acusados de abusar sexualmente de crianças no começo dos anos 2000. Durante muito tempo, o Vaticano fingiu que não sabia de nada, e até o Papa Bento XVI foi acusado de olhar para o outro lado nos anos em que liderou um departamento que analisava abusos dentro da Igreja. Frente a essa sequência, problematizamos alguns questionamentos a seguir. 1. Por que apagar determinados recortes e não outros? 2. O que não foi dito com esse apagamento? 3. O que causa incômodo naquilo que foi apagado, se tivesse sido mostrado? 4. O que mais não poderia ser dito da posição autor desse livro didático? Em nossos resultados parciais, trazemos o seguinte. Parece-nos que não é confortável abordar, no espaço do livro didático, a negligência de instituições importantes frente à violência sexual. Ressaltamos que no apagamento dos enunciados sucede o silenciamento de sentidos. Há uma interdição no dizer que não autoriza a produção de certos sentidos. Por certo, não foi dito que certas instituições sociais não resolvem questões que dizem respeito ao estupro, que bispos e padres foram acusados de abusar crianças, que o Vaticano foi omisso quanto aos casos de acusação de abuso sexual por parte de bispos e padres, e que até o Papa Bento XVI foi acusado de faltar com a questão dos abusos dentro da Igreja. Assim, apontar para o nome de instituições ou de seus representantes no tocante às discursividades que versam sobre temas políticos sociais e que tendem a se direcionar para a dispersão dos sentidos, isto é, para a instituição de sentidos outros, incomoda muitas vozes, ou seja, funda certa aspereza nas relações de interlocução entre os aparelhos ideológicos. Ademais, nas condições de produção do livro didático, também não poderia ter sido dito algo que ferisse a moral e os bons costumes da sociedade atual, algo que levantasse dúvidas quanto à seriedade dos conteúdos apresentados no livro didático, algo que entrasse em conflito com as vozes em interlocução. Por fim, nós compreendemos que o apagamento de determinados recortes recobre dizeres que não estão permitidos no espaço do livro didático, tendo em vista a diversidade de vozes articuladas entre seus interlocutores e, portanto, a regulamentação institucional desse livro. Sendo assim, no processo de constituição do arquivo do livro didático, de modo geral, promove-se uma leitura homogênea, regularizada pelos aparelhos ideológicos do Estado. Com efeito, alguns sentidos são silenciados, tendo em vista as condições de sua produção. Vale ressaltar que o livro didático, concebido por nós como um objeto simbólico, também surge como um produto vendável. Assim, ele está submetido a certo ordenamento, na medida em que se deseja entrar ou manter em circulação. Dessa maneira, com base em Peixet e Orlandi, concebemos o arquivo do livro didático como uma memória institucionalizada, um modo de estabilização de sentidos. Estes, por sua vez, são estabelecidos a partir daquilo que foi legitimado institucionalmente pela relação de forças ideológicas representadas pelas formações discursivas dominantes. Ou seja, pelo arquivo se organiza a propagação dos sentidos para certa direção, em função de se instalar uma memória coletiva regularizada pelas instituições sociais de poder. Bom, por hora é isso. Muito obrigada. Está aqui meu e-mail para contato. E eu aguardo, então, as incursões de vocês, as contribuições para esse trabalho. Muito obrigada.